Prezados escolásticos, escolásticas, é mais uma alegria nossa estarmos aqui reunidos hoje no 52º banquete da nossa escola. Simpósio também, que é o mesmo significado. Já são 9 anos dessa trajetória e nós continuamos o nosso trabalho para estudar tanto a retórica quanto a filosofia clássica da Grécia, também de Roma. E hoje, previamente agendado esse simpósio com a temática a respeito da retórica filosófica de Platão. O título é Fedro, a retórica filosófica de Platão. Fedro é um diálogo de Platão. Dentre tantos diálogos de Platão, Platão escreveu em forma de diálogos, Sócrates conversando com outras pessoas, daí porque a gente chama de diálogos de Platão. Então, vários diálogos, mais de 20 diálogos chegaram até nós, uns autênticos, outros espúrios, de modo que é uma vasta obra. E Fedro é um desses diálogos. É muito difícil até para quem estuda Platão dizer qual o mais belo dos diálogos de Platão. Porque se eu disser o Fedro, como é que eu vou ficar diante, por exemplo, do banquete, que é outro diálogo? Se eu disser o banquete, como é que eu vou ficar diante da República? E assim, dentre tantos outros diálogos, como Protágoras, Gorgias, as leis. Então é muito difícil. Se uma pessoa me perguntar qual é o mais belo diálogo de Platão, eu vou ter dificuldade de responder, porque os diálogos de Platão, elas são de uma profundidade, é tanto que é a base maior do pensamento filosófico ocidental, é Platão. Um estudioso inglês já dizia, exagerando um pouco, que toda filosofia ocidental não passa de notas de rodapé dos diálogos de Platão. Claro que é um certo exagero, que tem outras produções filosóficas importantes, mas até hoje, depois de 2.500 anos, a gente continua voltando nesses diálogos. Isso é que impressiona. Deveriam estar desatualizados, deveriam estar ultrapassados, ninguém ter mais interesse em saber o que um Platão pensava há 2.500 anos, Alisson, professor. E hoje nós estamos aqui ainda estudando os diálogos de Platão e tendo Platão como base. Então, esse diálogo que eu tenho aqui em várias traduções, tem essa que eu li por último, que é da tradução do professor Carlos Alberto Nunes, muito boa coleção, daqui da Universidade do Pará. Tem todos os diálogos do Platão aqui, professor Renan. Capa dura também, uma edição muito bonita. Eu gosto muito dessa coleção dos diálogos de Platão. A derradeira vez que eu li foi nesse diálogo aqui, o Fedro, nesse livro aqui. Mas eu tenho também na edição do Ed Subini, professor Ed Subini, tradutor há mais de 40 anos também, nessa tradução aqui. E eu tenho outra tradução, que é essa também, de José Cavalcante de Souza. Aqui também é muito, essa editora 34, trabalha muitos dos diálogos também de Platão, dos textos clássicos. O diálogo de Fedro eu estou lendo, na verdade eu li uma segunda vez. Durante a pandemia eu li todos os diálogos de Platão e praticamente quase todos os diálogos eu reli. E Fedro eu reli para a gente poder trabalhar melhor esse nosso assunto, onde nós vamos trazer a concepção retórica na visão de Platão. O que é que Platão pensava da arte retórica? E esse livro, ele é tão rico, o enredo dele é tão rico, Caleb, que ele trata aqui de várias coisas. Mas tem um fio condutor dessas várias coisas que são tratadas neste diálogo. Ele trata sobre Eros, que é o amor. Na verdade, a base desse Fedro, desse diálogo, são 3 discursos sobre Eros. 3 discursos sobre o amor. Um de Lísias, retórico e logógrafo, escritor dos melhores da Grécia, e 2 de Sócrates. Um primeiro discurso sobre Eros, melhorando o de Lísias. E um outro terceiro discurso também de Sócrates, se retratando
ofensas, blasfêmias que ele teria feito contra o próprio deus Eros, o deus do amor. Então ele se retrata. Aparece o Damon e dele, de Sócrates, ele precisa se retratar. Mas vamos por parte que a gente vai chegar devagarzinho. Então ele vai tratar da beleza, do amor, da beleza. Olha os temas que ele trata. Da retórica, da dialética e do valor da escrita. A nossa maior ênfase aqui nesse simpósio vai ser na retórica, porque, na verdade, a alma desse diálogo é a retórica. Tudo isso acontece para Platão demonstrar a sua concepção de retórica. É o fio condutor de todo o diálogo, é a arte do discurso. Por isso que tem um discurso de Lísias sobre o amor e 2 discursos de Sócrates sobre o amor. Então, o fio condutor do diálogo é a arte do discurso. É a arte da retórica na concepção de Platão. Como eu já falei, 3 longos discursos são proferidos sobre Eros. Mateus, seja bem-vindo. Elias. Pegue aqui uns roteiros. Estamos ainda no início, tá? Os 2 cabras que nos acompanham há muito tempo. Então, continuamos. Os 3 longos discursos são proferidos nesse livro, Fedro, né? Só repisando, um de Lísias, um de Sócrates e o outro também de Sócrates. Agora aqui tem uma coisa interessantíssima nesse diálogo. Platão, ele não ataca costumeiramente os sofistas como resolve atacar. Platão não ataca a retórica como ele ataca nos outros diálogos. Por exemplo, em Gorgias, Sócrates é extremamente agressivo com Gorgias. Gorgias, mais velho de Sócrates, sempre ali contemporaneizando as coisas, respondendo Sócrates com educação, e Sócrates instigando, e Sócrates desmascarando o sofista, Gorgias. Contra a retórica, contra a sofística, aqui não. Aqui o que é que Platão vai fazer? Abraçar a retórica, trazer para dentro da filosofia e mostrar o valor que a retórica tem. Então é muito interessante esse diálogo quando Platão faz isso. O arqui-inimigo dos sofistas, o arqui-inimigo da arte retórica, chega nesse diálogo aqui como um grande diplomata. Sem agressão, sem muita agressão, e abraçando a arte retórica como uma arte poderosíssima para o filósofo. Para o filósofo. Daí que ele começa a diferenciar a retórica da sofística e a retórica platônica. A retórica de Sócrates, a retórica de Platão. E, sim. Quem se reconcilia aí é Platão? Ou é a retórica? Quem se reconcilia com a retórica é Platão. É como se fosse uma reconciliação de Platão com a retórica. E Aristóteles vai seguir exatamente essa orientação aqui do Fedro. Quando ele elabora a retórica, ele já segue uma orientação do seu mestre, já constando aqui no Fedro. Quando Aristóteles, que é discípulo de Platão, elabora a sua retórica, já é nessa perspectiva de destacar o valor da retórica. Então, aqui Platão ele defende a retórica alinhada e refinada pela filosofia. E vamos saber bem direitinho por que a retórica filosófica ela se destaca da retórica sofística. E Sócrates apresenta a Fedro a natureza da retórica, que Sócrates aparece ensinando esse jovem, que o nome do diálogo é Fedro, porque é em homenagem ao jovem que está conversando com Sócrates. O nome dele é Fedro. Então Sócrates vai apresentar a retórica para Fedro, vai falar da natureza da retórica
vai falar da retórica filosófica e vai dizer como se aprende a retórica filosófica. Sócrates vai mostrar para ele o método filosófico para aprender a retórica, mas não deixa também de destacar o outro método, que ele chama de método dos lobos, dos sofistas. Ele compara um pouco os sofistas com os lobos. Então aqui há dois métodos de aprender retórica. Um filosófico e o outro sofístico. E é isso que caracteriza a dialética. Por que que Platão ele é um gênio do pensamento, apesar das críticas que eu tenho com Platão? É porque muitas coisas da sofística, muitas coisas dos opositores a Platão, nós sabemos pelo próprio Platão. Sócrates ele defende a retórica filosófica e chega um momento que ele diz, mas eu já ouvi um pensamento diferente desse. Aí o interlocutor pergunta, e qual? Aí ele destrincha todo o pensamento que os outros diriam em oposição às suas ideias. Isso é a dialética. Um método dialético, ele não tem como você ser um dialético e não fazer esse contraponto de visões, esse contraponto de opiniões. E nós não temos como deixar de reconhecer que Platão era o mestre disso. Então, muitas coisas que a gente sabe hoje do que os sofistas pensavam, de outro que outras pessoas pensavam, é o próprio Platão que documentou o pensamento deles, ora de forma caricaturada, mas às vezes de forma sincera, mas às vezes de forma autêntica. Por exemplo, tem uma passagem aqui no Fedro que ele ataca a retórica dos sofistas, aquela retórica que promove o mal pensando que está promovendo o bem, porque não conhece as duas coisas, não conhece a diferença das duas coisas. Aquela que só agrada o povo, aquela que só vai conforme o povo aplaude, ele critica. Aquela retórica que, segundo ele, não conhece o que é a essência da verdade. Aí ele destrincha essa crítica, aí o próprio Sócrates diz, Fedro, será que nós fomos muito rudes com a retórica? Aí Fedro, sim, fomos. E se ela aparecesse para nós e dissesse? Aí ele dá a palavra, ele personifica a retórica. Vocês, meus amigos, dizendo uma quantidade de mentiras contra mim, a retórica já falando por meio de Sócrates. Quem disse que eu promovo algo contra a verdade? Eu até aconselho que antes de vir a minha retórica, aprenda o que é a verdade. Depois que aprenderem o que é a verdade, vocês venham a mim. Eu só tenho uma coisa para dizer de forma enfática. O conhecimento da verdade por si só não é capaz de gerar persuasão no espírito das pessoas. É preciso de mim. É preciso que eu esteja presente para poder gerar a persuasão. E Aristóteles vai dizer isso lá na retórica, ele vai dizer o quê? Que a verdade e a justiça são naturalmente mais fortes do que a mentira e a injustiça. E se num confronto de debates a verdade e a justiça perdem para a mentira e a injustiça, deve ser responsabilidade do orador. Daí porque a própria retórica diz aqui para Sócrates, Sócrates, não é só ter o conhecimento da verdade. Só o conhecimento da verdade não gera persuasão. Você precisa de mim, porque é eu que vou ensinar como expor, eu que vou ensinar como dialogar, eu que vou conversar com as pessoas, é eu que vou dar todos os comandos das regras para poder entrar e penetrar no coração das pessoas e convencer da própria verdade. E isso é uma coisa interessante que a gente vê muito aí. Pode ver muitas pessoas que têm a verdade aí, mas diz sem autenticidade, sem habilidade verbal, sem fundamento. Aí vem um cara articulado, um cara falastrão, um cara cheio das ondas. Às vezes aquela verdade daquele cara não teve força. Uma coisa muito pequenininha, uma coisa muito mal defendida, mas estava com a verdade. Então a retórica vai dizer, não basta por si só ter o conhecimento da verdade. E ela diz, eu não nego a verdade. Aprendam a verdade, depois que vocês aprenderem lá, vocês vêm para mim. Que aí vocês vão aprender comigo como defender a própria verdade. Então vejam só que isso é dialética. Sócrates, ao mesmo tempo que critica a retórica,
ele dá a palavra para a retórica, ele personifica ele mesmo dizendo, e a retórica apareceu dizendo. Isso é dialética. É uma forma de pensar extremamente poderosa, mas que nos tira muito da zona de conforto, porque a gente aprende uma coisa, tem uma convicção, tem um dogma, tem uma confiança de que aquilo é verdade, fecha os olhos para as oposições. Fecha os olhos para as objeções. O dialético não. O dialético ele tem que ter a capacidade de se abrir e ouvir. Entender o que é que o outro está falando, de que forma está falando, aonde está falando, com que razão está falando, por que está falando. Tem que ter coragem de abertura para o outro, como Platão tinha para fazer isso. O bonito nos diálogos de Platão é isso, ele se abre mesmo. Agora, claro que às vezes ele vai caricaturando o que o outro pensa. Mas aqui ele é até bem sincero, nesse diálogo aqui, ele é bem autêntico, Platão. E hoje eu não estou aqui para fazer crítica a Platão, porque em muitos simpósios nossos nós já fizemos, fazendo trabalho com a sofística e tal. Platão hoje aqui é o condutor aqui dos trabalhos. Vamos deixar Platão falar, ouvindo Platão. E aí eu digo sempre assim, esse nosso slogan, ensinando oratória com filosofia, quando nós criamos a Escola de Atenas e estabelecemos esse slogan, ensinando oratória de filosofia, é no Fedro que nós temos a inspiração para tirar isso. Por quê? Porque é onde Sócrates ensina a retórica com filosofia. É onde ele claramente defende a arte retórica refinada, alinhada com a filosofia. Daí o lema da nossa escola, ensinando oratória com filosofia. Esse lema é tirado do Fedro. Eu costumo dizer assim, eu sou discípulo da paideia grega. Eu sou aluno da paideia grega, ou seja, da cultura da civilização grega. Eu não faço opção apenas por uma escola. Eu sou estoico, ou eu sou cético, ou eu sou sofista, ou eu sou platônico, ou eu sou aristotélico, ou eu sou pitagórico. Não, eu não faço isso, porque eu reivindico toda a herança da paideia grega. Com todas as suas contradições, com todos os seus confrontos de ideias, eu reivindico aquela cultura na totalidade. Então, me sinto bem ao falar de um simpósio de Platão, de Sócrates, de Pitágoras, de Aristóteles. Eu me sinto bem porque eu reivindico toda a riqueza dessa paideia, dessa cultura, que significa cultura, civilização, educação, para a formação intelectual, moral e espiritual do homem. Cícero, ele já dizia, Marco Túlio Cícero, eu aprendi mais retórica lendo os sublimes diálogos de Platão do que frequentando a escola dos professores de retórica. Marco Túlio Cícero, considerado o maior orador da história. Ele vai dizer exatamente isso. Então, vejam a capacidade que os diálogos de Platão têm, com as leituras que a gente pode fazer dos diálogos, da gente crescer nessas dimensões filosóficas e retóricas também. Daí porque Cícero dizia isso. Então, como eu falei, eu tomo emprestado a metáfora de Isócrates, depois reproduzida pelo próprio Cícero, que eu sou uma abelha a colher néctar de todas as flores. Isso também não é fácil não, porque o ser humano ele só quer, às vezes, uma. Se ele colher da outra, ele acha que já está traindo a outra ali. Se ele for para outra, a minha irmã, eu tenho uma irmã, a Danda, que ela vai para outra igreja, mas ela disse que não se acostuma, porque ela é muito católica, e ela não quer trair a igreja dela, católica. Aí a mãe perguntou, aí eu perguntei, rapaz, e tu é tão católica desse jeito mesmo? Qual foi o último dia que tu foi à igreja? Aí a mãe gritou de lá, no dia que eu batizei ela. Ou seja, as pessoas elas se agarram a determinadas teorias e convicções que elas não suportam. Elas não têm condições de buscar um néctar em outras flores. Porque elas, poxa, será que ali tem coisa bonita também? Será que ali tem coisa valiosa? Será que ali tem cultura? Será que ali tem saber? Será que ali tem coisa que me engrandece?
E se tiver e eu gostar, e como é que vai ficar essa daqui? E se eu não tiver condições de conciliar ainda, como é que fica? Então, por isso que o homem é muito fácil de entrar no dogmatismo. O ser humano é muito fácil de entrar no fanatismo. Daí a multidão das pessoas fanáticas e dogmáticas que existe, porque é muito fácil. É muito fácil se abraçar com uma teoria, com um livro, com a igreja, com a pessoa e dizer, os outros não prestam, aqui está a minha forma de ser. E tapou os ouvidos, o homem é aquilo que ele quer ser. Tem como ser diferente. Agora, se ele quiser ser amplo, se ele quiser ser mais elástico, como Platão, o próprio nome Platão significa amplidão. Amplidão. Diz que ele tinha os ombros largos, por isso que era chamado de Platão. Mas a palavra Platão quer dizer grande, frondoso. E aí Platão soube fazer isso muito bem. Então, vamos para o ponto 2, depois de termos feito esse diálogo. Vamos avançando devagarzinho, passo a passo, diferente um pouco do TikTok, que é 30 segundos, 1 minuto, acabou e ninguém quer mais saber de nada. Vamos avançando devagarzinho no nosso simpósio aqui para a gente ir se apropriando do saber e tornando ele nosso também. Isso aqui não é de Platão, isso aqui não é meu, isso aqui se torna de quem se identifica, de quem gosta, de quem se dispõe a crescer, de quem se dispõe a abraçar os ensinamentos de Platão, de Sócrates. Eu aprendo com Jesus, eu aprendo com Sócrates, eu aprendo com Buda, e não tem esse negócio de dizer, meu Deus, eu estava lendo Jesus, eu já estou lendo Buda. Para mim não tem esse problema aí. Me sinto tranquilo, à vontade, para fazer as conexões, os alinhamentos e ver como é que a verdade se manifesta das diversas formas e por onde, cada cultura. Como é que eu vou exigir que Buda fale igual Jesus numa cultura daquela da Índia? Como é que eu vou exigir que Sócrates fale igual Maomé? Cada cultura, cada povo, cada clima, cada lugar tem uma forma de fazer as coisas. Quando a gente se adapta e compreende aquela cultura, a gente entende a forma com que aquele mestre ou aquele filósofo se expressou. E nem sempre quando a gente lê um livro, e nem sempre quando a gente lê um autor, a gente está concordando com tudo que ele diz. Porque senão nós não teríamos nem consciência crítica. Se eu concordasse com tudo que Platão diz, lá na República eu teria que matar as crianças aleijadas, as crianças que nascem defeituosas. Aí quer dizer que porque Platão defende isso, eu não vou ler mais Platão. Então a pessoa tem que ter consciência crítica para perceber as coisas como são. Por exemplo, para Platão não existe pai nem existe mãe. Todo mundo na República é pai e mãe daquela criança. Nasceu a criança, aquela criança é tirada dali e vai para a instituição do Estado. É o Estado que amamenta, é o Estado que educa, é o Estado que cuida. Ela não sabe nem quem é o pai e quem é a mãe dela. Todo mundo é pai e todo mundo é mãe. Aí eu vou deixar de ler Platão porque ele defende isso, porque se choca com as minhas concepções de diversas da sociedade de hoje. Não, eu vou saber peneirar aquilo que eu concordo, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu faço uma crítica, aquilo que eu entendo, a perspectiva, se isso é uma metáfora, se não é. Eu vou exercitando o meu intelecto para saber das coisas. Não só taxar, meu Deus, não quero nem saber, cruz credo, um negócio desse aqui, como é que pode, meu Deus, matar os aleijados, tirar os filhos dos pais e botar na instituição do Estado? Tem que ter capacidade de se concentrar ali e buscar por que ele diz isso, em que sentido, para poder entender direitinho as coisas como um ser racional, como um ser autônomo, como uma pessoa que tem uma cognição em funcionamento, um ser capaz de se autogerir, se autodirigir, se autopensar. O que Kant fala do esclarecimento, do Aufklärung. Aufklärung, o esclarecimento, a autonomia do pensamento. O cara sair da menoridade da forma de pensar e alcançar a maioridade. A menoridade não é a maioridade de idade, não, é a maioridade de pensamento. O próprio Kant vai dizer que tem um bocado de pessoas velhas que são menores no pensamento, são meninos no pensamento. É a maioridade intelectual, cognitiva, a capacidade de se autodeterminar pela reflexão. Isso é um dom que cada um de nós tem. Agora depende de desenvolver para a gente poder crescer intelectualmente. Ninguém cresce intelectualmente se fechando. Jamais. Ele se torna um dogmático.
um fanático, mas jamais um intelectual. Da forma que eu compreendo essa figura do intelectual. Olha só, vamos rapidamente fazer aqui um breve relato de quem foi Fedro, que dá nome a esse livro. Fedro, olha, tem um momento aqui que ele diz: Sócrates, eu preferiria ter o dom da retórica a possuir todo o ouro do mundo. Ele era um amante da retórica. Ele era um amante de discurso. Ele mesmo era um grande orador, jovem, e ele era um amante de discurso. Ele era um amante da própria retórica. Não tem só os amantes da filosofia, não. Os amantes do saber. Tem os amantes da retórica. E Fedro era um amante da retórica. Ele daria todo o ouro do mundo para ter o dom de Lísias, que foi o grande orador da época de Sócrates. Dentre tantos outros, Lísias se destacava. É tanto que Lísias ia fazer a defesa de Sócrates. Só que Sócrates rejeitou a defesa de Lísias. Sócrates disse: Lísias, com essa defesa tu me absolves, mas não sou eu falando. Depois nós vamos entrar aqui na defesa de Sócrates, na apologia, que ele nega a defesa de Lísias, o maior advogado e orador do seu tempo, e ele faz a sua própria defesa. Você me absolveria com essa defesa, mas não sou eu falando. O que tu falas aí não tem como eu falar, Sócrates, filósofo. E aí Lísias olha assim para ele e diz: Sócrates, tu és um louco. Os atenienses, acima de tudo, são homens sensíveis à eloquência. Entendeu outra? Homens sensíveis, ouvidos sensíveis. O ateniense tinha ouvidos sensíveis para a eloquência. Para a gente entender o que é isso, compare com um músico que tem ouvidos sensíveis à música, à harmonia, às notas, o tom, as batidas. Vamos fazer uma analogia. Os atenienses, pela própria natureza daquele povo, eles tinham ouvidos sensíveis à eloquência. Se um orador desafinasse, uma palavra fora do lugar, uma palavra fora da explicação correta, não tinha esse negócio não, era vaiado ou sofria as consequências de não seguir a arte retórica. Daí porque era um ensino muito procurado na época, que era administrado pelos sofistas. O próprio perfil de Fedro é o perfil próprio de todo o diálogo. Tudo gira em torno da personalidade desse jovem. Sócrates adapta tudo à personalidade dele. Já é um ensinamento que ele vai trazer no próprio Fedro. Eu tenho que adaptar minha mensagem à alma de cada pessoa. A alma do Jorge, a alma do Renan, a alma do Hélito, do Macedo. Eu tenho que adaptar minha mensagem a cada alma. Daí porque a retórica filosófica exige muito. Eu tenho que conhecer a minha alma. Olha aí a diferença já da sofística, que não vai se interessar muito por essa situação aí, não. Sócrates vai dizer: eu tenho que conhecer a minha alma. Eu tenho que conhecer a alma do outro, e a partir desse conhecimento da psique, eu falar para aquela pessoa conforme é a alma dela. Então, todo o discurso do Fedro é adaptado à alma de Fedro, por Sócrates. Então, meus amigos, Fedro foi um jovem ateniense, lembrado muito. Ele tem outra participação em outro diálogo de Sócrates, do banquete, por exemplo, está lá Fedro no banquete. Outro diálogo de Platão também está lá Fedro. Ele profere um discurso sobre o amor, ele é o primeiro a proferir o discurso sobre o amor, dizendo que é o amor que faz os heróis. É o amor que faz os homens combatentes. Sem o amor, nós não teríamos os heróis. Os heróis, eles têm uma causa que eles amam. Por isso que eles são os heróis. Precisa do amor para ser um herói. E ele começa esse discurso sobre o amor lá no banquete. É ele que introduz, porque ele era um grande orador, era um jovem entrosado nos teatros, na classe rica de Atenas. Ele gostava de filosofia, de retórica, de debates. Era um homem muito refinado. E o que mais se destaca em Fedro era a beleza dele. Um dos jovens mais bonitos que Atenas já teve. E a Grécia, essa questão da beleza, ela é primordial. Beleza do homem e a beleza da mulher. Fedro era de uma beleza estonteante. Estonteante. Um jovem de uma beleza magnífica, majestosa. Por isso que desse diálogo aqui
eu disse ainda há pouco, o perfil de Fedro é o perfil de todo o diálogo, porque Sócrates vai entrar também sobre o que é a beleza. Tudo retrata os interesses de Fedro. Tudo retrata o perfil da alma de Fedro. Tudo é um encaixamento a essa alma inquieta, amante da retórica. Ele viveu em Atenas, no século V. Digamos que quando esse diálogo aqui aconteceu entre Sócrates e Fedro, Sócrates teria em torno de 60 anos e Fedro teria em torno de 25. 25. Sócrates. Porque o diálogo aqui é entre Sócrates e Fedro. Então Sócrates teria por volta de 60 anos e Fedro por volta de 25. Estava na flor da idade, no desabrochar de toda a sua energia física. Como eu falei, ele era dos círculos intelectuais de sua época, era um cidadão culto, extremamente belo, ligado ao mundo dos discursos, do teatro, da retórica e da filosofia. E no Fedro ele é o interlocutor de Sócrates. O texto, esse texto aqui, ele começa com Fedro carregando apaixonadamente um discurso por debaixo da roupa dele. Ele tinha passado a noitada todinha com Lísias, num desses simpósios, na noite anterior, e Lísias tinha proferido e escrito um discurso sobre o amor e dado para Fedro. Então ele amanhece inquieto com aquele discurso, para ler novamente, para aprender como é que Lísias tinha tanto talento para escrever um negócio daquele, e ele bota aquele discurso debaixo da roupa dele e sai para fora de Atenas para querer ler o discurso em outro lugar, e ele se encontra com Sócrates. E daqui a pouco o Denis vai ler aqui o contexto do diálogo, que dá vontade até da gente estar presente no diálogo. Tão belo é o contexto do diálogo, tão belo é o local onde aconteceu o diálogo, que a vontade que a gente tem é estar ali caminhando dentro daquela água fria, sentado naquela árvore frondosa, deitado na grama, com as cigarras cantando e eles debatendo sobre o discurso. Os dois deitados na relva. Parece um filme, um negócio muito romântico. É lindo o diálogo. Lindo, lindo o início. E olha que todos os diálogos de Sócrates acontecem na cidade. Esse é o único que acontece na natureza. Esse é o único que acontece na natureza. Então, o Fedro, ele simboliza a juventude ateniense, fascinada pela retórica e pela beleza dos discursos, mas ainda em processo de escolha. Eu vou ficar aqui com os sofistas ou eu vou ficar aqui com Sócrates? Eu vou entregar minha alma para a paideia desses sofistas ou vou entregar minha alma para a paideia de Sócrates? Ele ainda estava indeciso do caminho que ele ia seguir. Se ia seguir pela filosofia, se ia enveredar mesmo pela a ala dos sofistas. Então Sócrates é como se estivesse disputando a alma de Fedro ali com os sofistas e elevando Fedro para reconhecer a beleza dos discursos e conduzi-lo ao amor à filosofia. Então o que Sócrates faz aqui é tentar levar Fedro para despertar seu amor pela filosofia. Ao lado de Sócrates, ele representa o discípulo que, atraído pelo feitiço da palavra, pode ser conduzido à busca da verdade e da sabedoria. O talento do jovem Fedro é elogiado por Sócrates no mesmo diálogo. Fedro era um jovem tão bom de retórica, Mateus, com 25 anos, que Sócrates reconhece esse talento do próprio jovem. Sócrates, no diálogo, vai dizer assim: no que respeita a discursos, Fedro, és simplesmente divino e maravilhoso. Estou convencido de que dos discursos surgidos no teu tempo,
ninguém deu origem a tantos como tu, ou por tu mesmo os terem pronunciado, ou por terem sido de um jeito ou de outro, causa indireta de que terceiros os compusessem. Por exemplo, aqui, quem foi a causa direta dos 2 discursos de Sócrates? Foi o próprio Fedro. Ele tanto era autor de discursos, como ele criava situações para que os outros discursassem, para outros também se manifestassem. Vamos hoje debater. Os simpósios de Atenas não era aquela coisa de beberrão, o cara cai para lá, o cara cai para outro, não. Os simpósios era regado a vinho, tinha muita música, tinha muita mulher bonita, as mulheres da casa se recolhiam lá para o gineceu, só ficavam os homens, as flautistas, os vinhos, todos deitados na cama, era tipo um sofá-cama, com a cabeça escorada aqui, os servos servindo, as músicas lindas cantando, e sobre o delírio do vinho, eles começavam a filosofar. O banquete era assim, o banquete foi uma reunião em comemoração à vitória de um cidadão chamado Agatão. Ele ganhou um concurso de tragédia grega, aí chamou o povo para comemorar lá na casa dele. Então a festa foi regada a muita mulher, muito vinho, muito debate. E quando chega o momento, eles começam, vamos falar sobre o amor? E cada um começa a dizer as coisas mais lindas que você possa imaginar sobre o amor. Aí fala Agatão, fala Fedro, fala Aristófanes, fala Sócrates. Essa ideia de alma gêmea, tudo está lá no banquete de Platão. Um diálogo extremamente lindo. Então era festa de produção intelectual. Simpósio, por isso que o nome dos nossos encontros é simpósio, banquete. Não deixa de ser uma festa do conhecimento regada ao vinho da cultura grega, da sabedoria. Então, vamos agora, prestem atenção aqui, nesse terceiro ponto, que é o contexto do diálogo. Eu peguei emprestado uma narrativa desse autor Neil Burton, O Mundo de Platão, está aqui, ó, 2013, página 137. Ele resume o contexto do diálogo. Eu achei tão bonito quando eu estava lendo, a forma que ele resumiu o contexto, que eu me vi em um determinado momento presente na imagética com a narrativa dele. Né? Então o Denis vai ler essa narrativa para a gente prestar bem atenção. É só o contexto do diálogo. Ele vai ler tranquilamente, pausadamente, para a gente entender. Presta atenção para a gente saber onde aconteceu o diálogo. Pode vir, Denis. O microfone já está aí. Acompanha aí, ponto 3. Sócrates se encontra com Fedro, que está indo passear para fora das muralhas da cidade. Fedro acabou de ouvir uma palestra sobre o amor, feita por Lísias, o amor retórico de nossa época, em que Lísias explicou que um jovem que está sendo cortejado por um apaixonado e um não apaixonado deveria favorecer ao último em vez do primeiro. Sócrates suspeita que Fedro está escondendo o discurso de Lísias sob o manto e insiste para que ele pegue e leia para ele. Os dois caminham pela margem do riacho Iliso, procurando um lugar tranquilo para se sentarem com o discurso. Fedro aponta para o copioso plátano, alto e distante, uma árvore frondosa, dizendo que embaixo dele há sombra e uma aragem fresca. Como nenhum dos dois está usando sandálias, vão pela água para refrescar os pés. Fedro pergunta a Sócrates se não estão passando pelo lugar exato onde diziam que Bóreas havia raptado Orítia nas margens do Iliço. Sócrates responde que, na medida em que continua na ignorância acerca do seu próprio eu, não vê sentido em ser curioso a respeito de mitos ou de fatos em relação a qualquer outra coisa que não lhe diga respeito. Quando alcançar o plátano,
Sócrates elogia a beleza do lugar, os sons e aromas do verão, a árvore imaculada e plena, florescência, o riacho frio sob o plátano e, sobretudo, a grama macia, que é como um travesseiro se oferecendo amavelmente para a cabeça. Então aí eles começam nessa em meia natureza, eles se deitam e Fedro lê o discurso de Lísias sobre o amor. É um negócio assim meio desajeitado para a nossa época, porque na cultura grega existia essa questão do relacionamento homoafetivo entre a cultura grega, né? Para uns, isso, na verdade, deveria ser apenas o amor que o mestre tinha pelo discípulo e o discípulo pelo mestre. Se resvalasse para um ato sexual, já era algo condenável. Esse amor que o discípulo tinha pelo seu mestre e o mestre tinha pelo seu discípulo. Então, só que Lísias, quando profere o discurso, ele profere um discurso defendendo uma coisa assim que ele diz para Fedro, é melhor a gente se relacionar com quem a gente não ama e aquele que não nos ama do que com aquele que a gente ama e nos ama. Ou seja, Lísias defende o amor livre, sem compromisso, porque ele vai, durante o seu discurso, vai dizer, quando você se apaixona e se entrega para o seu amado, existe ciúme, existe briga, o cara só quer saber dar atenção para ele esquece a família, esquece os afazeres, fica cobrando todo dia, você não tem mais liberdade de nada, você não pode dar um passo adiante que você tem que estar dando justificativa. Então Lísias, ele vai trazendo toda essa problemática do relacionamento, vai dizer, para que um negócio desse? Com quem você não ama, vai lá, se encontram, tem as relações de vocês, e no outro dia não está nem aí, não fica fuxicando com ninguém, foi só um momento, foi só uma relação. E Fedro achou aquilo muito lindo, aquele tipo de amor que Lísias propunha para a época. Aí Sócrates, então, critica o discurso. Lísias, é um discurso bonito, mas está desordenado. Eu posso fazer um discurso muito melhor do que esse. Aí Sócrates faz um discurso promovendo as mesmas ideias de Lísias, só que com introdução, com um organismo vivo, como ele diz, o discurso. Um discurso muito mais bonito, um discurso muito mais coerente, um discurso muito mais elegante do que o próprio Lísias. Aí o Fedro reconhece a beleza do discurso de Sócrates. Sócrates apontou os erros da retórica de Lísias, apontou os erros do discurso e proferiu um melhor. Quando acaba esse primeiro discurso de Sócrates, ele se levanta chama Lísias para ir embora. Só que quando ele vai se levantar, o daimon de Sócrates o acusa. Daimon era uma voz interior que Sócrates ouvia desde jovem, que só se manifestava quando ele tinha errado ou que ele ia errar. Enquanto ele estava fazendo o certo, o daimon não se manifestava. Mas só quando ele se levanta para ir embora, o daimon o acusa, a voz interior dele. E ele fica imaginando, perdido, por quê? O que é que aconteceu? Aí que ele diz, eu blasfemei contra Eros. Eu blasfemei contra o amor. Como é que eu posso sustentar uma ideia dessa de que eu tenho que me entregar a quem eu não amo e quem não me ama? Violando as leis do amor? Eu blasfemei contra Eros. Então ele profere um longo discurso falando sobre o amor entre as pessoas, o amor entre almas que se encontram, o amor entre pessoas que se amam e como esse amor pelo corpo do outro vai se transformando num amor pela alma do outro e que isso pode, em sintonia, ir elevando aqueles amantes para uma compreensão superior de onde vem esse amor, de onde vem esse belo, de onde vem essa paixão. Nesse delírio amoroso, o homem tem um vislumbre da divindade. Por meio da paixão, do amor, ele tem um vislumbre de algo muito superior
que vem do mundo de essências, do mundo de ideias, do mundo de formas. Então serve para aqueles espíritos poderem se encontrar com o divino. E quando ele está falando da alma, ele vai comparar a alma humana com uma parelha de cavalos alados. Ele vai dizer, a alma é como uma parelha, 2 cavalos alados. Existem 2 cavalos alados e existe o cocheiro e está na carroceria. O cocheiro é a razão. O cavalo branco, belo, nobre, é a vontade conduzida pela razão. E o outro cavalo brabo, incorrigível, desobediente, afrontoso, são as paixões. E o cocheiro, a alma fica todo o tempo ali, se controlando entre a vontade conduzida pela razão e as paixões. E quando o cavalo brabo, desobediente, passional ganha, o homem se decai, o homem ainda se torna mais terrestre ainda. Mais terrestre. Quando o cavalo alado, bom, nobre, justo, ele consegue conduzir, aquela alma consegue subir pela racionalidade. Enquanto o homem está tomado por desejos, por paixões, por emoções, quanto mais baixa é a alma dele. É tanto que ele vai fazer uma hierarquia das almas. A mais alta de todas as almas é a alma do filósofo. Porque ele já tem um vislumbre do que ele ama. Ele ama a essência, ele ama a forma, ele ama o divino, ele ama o mundo suprassensível, ele ama o mundo inteligível. É uma alma que já anseia para subir. É a mais nobre de todas as almas, segundo diz Platão. E a mais rasteira, a mais baixa, com passo para reencarnar nos próprios animais, é o tirano. É o tirano. É aquele que tem poder, que massacra, que mata, que não respeita a justiça, que não respeita a lei, que não respeita as pessoas. Um tirano, eu acho que não tem realmente uma alma mais baixa do que um tirano. Não tem. A lei é ele. A lei é o humor dele, é o desejo dele. Você imagina um Herodes com João Batista? Da onde já se viu um negócio desse? Só um tirano mesmo. A filha pedir a cabeça de João Batista na bandeja de prata e o tirano dizer que tinha prometido, vai lá e corta a cabeça. De onde já se viu Isso é tirania. Isso é tirania. Um rei dizer que a palavra de rei não volta atrás porque já tinha prometido a cabeça do homem na bandeja para a menina lá. Então é a alma do tirano. E quantos tiranos nós não tivemos na história? Não tem respeito pela humanidade, não tem respeito por si, não tem respeito pela mãe, não tem respeito pelo pai, não tem respeito pelo filho. É um homem completamente insensível à humanidade, é o tirano. É o tirano. E Platão vai dizer, todos nós, ao discutir aqui a questão da alma, todos nós, nossa alma um dia já vislumbrou o divino. Uns mais e outros menos. Mas todos nós que estamos encarnados no corpo humano, viemos como homens porque nós vislumbramos essa realidade celestial. Enquanto nossa alma. E se a gente não tivesse vislumbrado essa realidade suprassensível, nós teríamos encarnado como animais. Nós viemos nessa condição humana porque todos nós, nossa alma, já vislumbrou em algum momento as ideias do eterno, as ideias do Pai eterno, as ideias do divino, as ideias do Deus. Uns mais e outros menos. Quanto mais uma pessoa vê essa realidade, mais ele encarna em almas superiores, como a alma de um filósofo, que ama a sabedoria, que ama a cultura, que ama o saber, que se busca. E quanto menos ele recorda disso daí, porque nesse próprio diálogo ele vai falar do conhecimento como reminiscência.
como recordação, como lembrança daquilo que um dia nós já vislumbramos, nós já conhecemos, nós já vimos. E quanto mais a gente lembra, quanto mais a gente se recorda, quanto mais a gente acessa por meio da filosofia que vai aperfeiçoando a nossa alma, mais a gente vai percebendo que o conhecimento já está naquela alma. É interessante isso aí. Muitas pessoas descartam isso, mas eu tenho uma consideração muito grande por essa ideia de Platão. Porque quanto mais a pessoa ela cresce moral, intelectual, espiritualmente, mais ela vai perceber que ela era aquilo. Antes mesmo, até nos erros. Só que ela não tinha a consciência que tem, mas ela já era aquilo, o estado é aquele ali. Então eu imagino que quando a pessoa chega a um esclarecimento total de sua consciência, um esclarecimento total de sua alma, uma iluminação do seu próprio eu, do seu espírito, a sensação que ele vai ter é de que ele sempre foi aquilo. É que ele sempre esteve ali. A sua alma sempre esteve iluminada, mas acobertada por paixões, por terras, por sentimentos, por intrigas, por busca de dinheiro, de poder. Então ele vai esquecendo uma essência íntima que ele é portador. E Sócrates vai então falar do conhecimento como reminiscência. Então quando Sócrates resolve se retratar, isso é conhecido como palinódia, retratação. Ele se retrata, ele pede desculpa, então ele fica em paz com o próprio Eros, com o próprio Deus. É um discurso maravilhoso sobre Sócrates, sobre o amor. Ele apresenta, como eu já falei, o mito da parelha alada, uma metáfora sobre a alma, e os amantes têm um vislumbre do divino e por esse vislumbre pode ascender a bem-aventurança dos deuses, como os gregos falavam, que eram politeístas, dos deuses. E ele ainda vai dizer que cada alma humana segue um deus. E as características daquela alma humana é conforme aquele deus. Por exemplo, no séquito dos deuses, tem aqueles que seguem Zeus, tem aqueles que seguem Apolo, tem aqueles que seguem Afrodite, tem aqueles que seguem Atena, tem aqueles que seguem os deuses do Olimpo. E aquela alma, quando encarna, ele encarna com o perfil daquele deus. Por exemplo, um homem racional, um homem que cultua a racionalidade, um homem que cultua a luz, um homem que cultua a iluminação do seu próprio eu, muito provavelmente fazia parte do séquito de Apolo, que é o deus da luz, que é o deus da ciência, que é o deus do conhecimento. Um homem que é muito dado, por exemplo, à guerra, à violência, valente, muito provavelmente ele fazia parte do séquito de Ares, o deus da guerra. Tudo quer brigar, tudo está armado. Qualquer coisa o pau come. Tem gente assim, a gente não conhece pessoas assim? Qualquer coisa já está armado para brigar, qualquer coisa já quer resolver na porrada. Então, muito provavelmente, aquele cidadão ali era séquito de Ares. Mas todos, por cada deus desse, pode ascender às bem-aventuranças eternas. Já tem aqueles que são do séquito de Afrodite. Quer ser sempre jovem, quer ser sempre bonito. Às vezes está com 60 anos, já joga o chapéu para trás para parecer bonitão. É o séquito de Afrodite, meu amigo. Com certeza. Ele nem aceita a velhice, nem aceita que o corpo possa ficar caquético. Tem a prática. Então a pessoa morre ali se consertando, porque não quer perder a beleza do seu corpo, a sua juventude, ele não se aceita e acabou. Ele é do séquito de Afrodite. E os séquitos de Atenas são os amantes também. Atenas era uma irmã muito próxima de Apolo. Eles fazem, de alguma maneira, uma dobradinha em respeito à luz, à sabedoria, ao esclarecimento. Que Atenas era a deusa também da sabedoria. Né? Então, está dentro desse séquito aí, no mesmo rumo.
Então, é interessante essas coisas que Sócrates... Não dá para a gente provar que está certo, mas não deixa de ser interessante. Eu não posso dizer que é assim, ele está dizendo séquito das almas no céu. É uma metáfora para entender essa viagem da alma no céu. Todos os grandes mestres, os grandes sábios, têm suas metáforas. Tem suas metáforas. Aí a pessoa for levar o pé da letra, está sujeita até a se complicar. Tem que entender isso. Nossas almas, elas são, em grande parte, semelhantes, mas são, em grande parte, também diferentes. Como dizia Aristóteles, somos igualmente semelhantes e diferentes. Então, a retórica filosófica de Platão. Vamos para o ponto 4, para daqui a pouco a gente já ir fechando. Então, como eu já falei, o autor Carlos Alberto Nunes, ele vai dizer, na época que Platão compôs o Fedro, porque tem um debate muito grande para saber qual o diálogo que veio primeiro, o diálogo que veio depois, é um negócio assim, um debate infindável. A gente nunca sabe qual foi o diálogo primeiro, o segundo, o terceiro e tal, mas geralmente eles dividem diálogos da juventude de Platão, diálogos de transição para sua maturidade e os diálogos da velhice. O que está bem claro são os diálogos da velhice, que são bem destacados. São os diálogos que a gente diz que são platônicos realmente. Sócrates não tem mais nada a ver com aqueles diálogos. Ele começa a aparecer só figurado ali com uma conversinha ou com outra. Por exemplo, o diálogo sofista, o diálogo político, próprio teto. São diálogos já que a gente vê que Sócrates já está lá para trás mesmo. Agora, esses outros diálogos, onde Platão ainda era jovem, apaixonado pelo seu mestre, aí ele coloca Sócrates mesmo para falar, que são chamados diálogos socráticos, que é mais propriamente as ideias de Sócrates. Esse diálogo aqui, ele, embora possa ser considerado um diálogo socrático, mas já mostra as ideias de Platão a respeito da retórica. É muito difícil, muitas vezes, identificar o que é de Sócrates e o que é de Platão. É muito difícil. É um debate muito acadêmico, é um debate que exige muito estudo para a gente diferenciar o que é de Sócrates e o que é de Platão. Por isso que é bom a gente falar logo filosofia socrático-platônica. Aí a gente já envolve tudo que é de Sócrates, envolve tudo que é de Platão. Por exemplo, Sócrates, ele não se interessava muito por esse negócio de mundo do além, não. Então, todas as vezes que Platão fala dessas coisas, muito provavelmente é ele mesmo que está fazendo. Olha o que Sócrates diz aqui. Vocês se lembram o que é que ele diz? Sócrates responde que na medida em que continua na ignorância acerca do seu próprio eu, não vê sentido em estar estudando mitos, fatos, coisas fora do seu eu. Porque a filosofia de Sócrates estava centrada no conhecimento de si. O seu lema maior era gnótice auton. Conhece-te a ti mesmo. Era o lema maior de Sócrates. Sócrates estava preocupado com essa filosofia. Ele não estava muito preocupado com essas coisas do além, não. Então, muito dessas ideias do mundo suprassensível, do mundo inteligível, já são ideias injetadas do próprio Platão, que era um místico. Platão não era só filósofo. E aí, seu Jesus, tudo bem, meu? Platão não era só filósofo. Platão era um místico. Pegue aqui um roteiro. Seja bem-vindo, meu parceiro de viagem para a Grécia. Tivemos o privilégio de irmos em Atenas e visitarmos a Academia de Platão. Só lá as ruínas. Fomos lá também em Aristóteles, no Liceu. Fomos lá aonde ficava a Academia de Platão, um bosque lindo, um bosque maravilhoso. A gente passou, foi um bom tempo lá, sentado nas ruínas da Academia de Platão. Para vocês terem uma ideia, a Academia de Platão durou quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Ela foi fundada ali por volta de 385 a.C. e só foi fechada no ano de 400 e tarará. Quase 1000 anos. Foi fechada por os imperadores romanos que estavam aderindo já ao cristianismo. Não, no caso aí, acho que foi... acho que foi Constantino, foi algum desses imperadores aí, Constantino ou Justiniano, desse período aí que determinou o fechamento da Academia de Platão, determinou que acabasse com o negócio de Olimpíadas.
As Olimpíadas, por exemplo, desde o ano de 776 a.C. até 500 e tanto depois de Cristo ainda existiam. Para você ver o tempo. Quando o cristianismo se tornou religião oficial, acaba com isso aí, que isso é coisa de pagão. Coisa de pagão. Academia é coisa de pagão, liceu é coisa de pagão, Olimpíadas é coisa de pagão, essas escolas de retórica e filosofia é coisa de pagão. Fecha tudo. Por isso que eu tenho uma relação muito boa assim, com a Igreja Católica, com o cristianismo, mas eu tenho as minhas críticas assim, que são bem fortes também. O que foi feito, a contribuição da Igreja e os erros dela. Ela fechou um bocado de coisa tida como pagã. Mas, no entanto, muitas coisas que a gente tem hoje sobreviveram dentro dos mosteiros da Igreja. Dentro dos mosteiros das comunidades religiosas da Igreja Católica. Muitos dos escritos antigos eram conservados dentro das bibliotecas dos padres nos mosteiros. E chegou até nós. Justiniano, 529. E aí, Justiniano. Está lá até na placazinha, fechado por Justiniano. Na Grécia a gente encontra muitas coisas assim, fechado por Justiniano, fechado por Constantino, fechado por Justiniano, fechado por Constantino. Pai, acabaram com toda a cultura pagã. Por quê? Pagã criou outro significado. Hoje, pagão, o que é pagão para nós? A gente nasce com que ideia de pagão? Uma pessoa que não foi batizada, que é uma alma penada e que está sem rumo, está sem salvação. É o pagão que nós conhecemos. Quem não é pagão é aquele que é batizado na igreja. Mas só que no mundo antigo não é isso não. O paganismo era apenas o não cristão. Era o homem que seguia a cultura grega, os deuses gregos romanos eram considerados pagãos. Quando a gente estuda filosofia antiga, a gente estuda a filosofia pagã, antiga, grega e romana. Então é uma palavra que ela foi ressignificada como algo negativo. Mas toda vez que eu uso, por exemplo, o paganismo ou a filosofia pagã, eu uso no sentido autêntico, ou seja, a cultura greco-romana apenas que não era cristã. Porque as pessoas que moravam em Roma, na periferia de Roma, que eram os pagos, eram os que mais resistiam à conversão ao cristianismo. Eram os que mais resistiam, não queriam nem saber, queriam saber dos seus deuses antigos, dos seus deuses greco-romanos. E eles moravam nessas regiões chamadas pagos. Daí o nome pagãos. Eles eram pagãos, porque resistiu a essa conversão. Então, depois que foi tratado como algo negativo. A própria palavra heresia, tem nada de negativo nessa palavra. Depois é que ela passou a ser algo errado. O que é heresia? É o mesmo significado de escola. Na Grécia tinha várias heresias. A heresia estoica, a heresia cética, a heresia epicurista, a heresia isso, a heresia... Heresia significa escolhas de determinadas correntes, era algo natural. Um herético era um seguidor de uma heresia. Só que depois essa palavra foi transformada, quando a igreja passou a ter seus dogmas, quando ela passou a dominar a cultura, ela vai taxar todo aquele que pensava de forma diferente como um herege, como um herético, como um praticante de heresia, porque seguia escolas diferentes daquelas que a igreja dizia que era a verdade das coisas. Então é uma palavra que ela foi de alguma maneira destruída. Né? Hoje a gente só pode usar a palavra heresia no sentido de esclarecer para as pessoas o que elas significavam no mundo antigo, que não tinha essa conotação pejorativa. E assim com outras palavras, como bruxa, como demônio. O Sócrates era conduzido por um demônio, que na língua grega se chama daimon, mas traduzindo para a língua latina para nós, demônio. E o que é que passou a ser o demônio com a Igreja Católica? O próprio capeta, o próprio diabo, o próprio Satanás. Né? Confundiram a palavra. Por quê? Porque essa pessoa começa a ouvir uma voz que não é de Cristo, que não é de Maria, que não é de... Então é do demônio. Demônio é uma coisa ruim. Mas Sócrates era conduzido pelo seu demônio. Toda vez que ele ia errar, ele recebia o sinal do demônio. O sinal demônico. Soa muito ruim para nós hoje, isso. Né? Mas para Sócrates, não. Então, eu prefiro chamar daimon mesmo. Mas a gente precisa esclarecer demônio, que é uma palavra que significa demônio. Então, quando a gente for falar em relação a essa voz interior que Sócrates ouvia, a gente se refere como daimon, como era chamado na Grécia. O demônio foi
foi bom, mas para a igreja foi ótimo, né? A criação dos demônios. Cria o demônio, tudo abarca no demônio. Os demônios, se eu não me engano, na teologia de Sócrates, ele fala, né? Acreditar em Deus e não acreditar nos demônios, que os demônios são ninguém menos que os filhos dos anjos caídos com as mulheres humanas. Mas na Grécia não tinha essa tradução, né? Mas vem ter essa tradução aí, vai ter essa tradução também, né? Essa leitura aí. Então, olha, filosoficamente, a retórica já não é comparada com a culinária, já não é comparada com os façantes. Aqui Platão já não trata a retórica assim. É uma culinária, é uma forma de preparar uma comida. Não tem nada de arte, é coisa que é do dia a dia. Isso aí que eles estão dizendo que é arte, isso aí é apenas uma empiria, é um negócio que todo mundo aprende. Platão, ele trata a retórica assim nos outros diálogos, agora aqui não. Aqui ele para de dizer que é coisa de farsante, aqui ele para de dizer que é coisa de manipuladores, aqui ele para de dizer que é apenas uma culinária, que é apenas uma forma de manipular as pessoas. Não, aqui ele já vai dar um tratamento respeitoso à arte retórica, como eu falei. E aí Carlos Alberto Nunes, que é o tradutor, ele vai dizer, é uma disciplina que só pode ser cultivada por espíritos de eleição e que se dedique com entusiasmo à procura dos princípios eternos. Então essa retórica que Platão defende aqui no Fedro é conhecida como a retórica que agrada aos deuses. Não é uma retórica que vai agradar o populacho. Não é uma retórica que vai agradar a opinião pública. Não é uma retórica que vai ser adaptada porque eu estou querendo o dinheiro, eu estou querendo o poder, eu estou querendo glória. A retórica filosófica, a retórica de Platão é aquela que quando se pronuncia, se tem a sensação de que nós estamos falando para um auditório de deuses. Uma oratória racional, uma oratória dialética, uma oratória de moral, uma oratória de virtude. É uma oratória de um homem sábio. É a oratória que agrada os ouvidos dos deuses. Ou seja, para Platão, a retórica, ela falava para um auditório universal. Um auditório universal, de todas as épocas. Então, após Sócrates dissertar magistralmente sobre a arte retórica, distinguindo o seu método filosófico de aprender essa arte daquele praticado pelo que ele chama de lobos, assim resume a Fedro a essência do que entende por uma retórica filosófica, a única capaz de agradar os deuses. Agora aqui a gente entra na essência do nosso estudo. O que é essa retórica filosófica? Mais do que a gente já vem dizendo e apontando alguns sinais. Aqui ele vai dizer para Fedro o que é uma retórica filosófica que é claramente diferente de uma retórica sofística. Ele vai dizer assim: enquanto não se conhecer a verdade da constituição de cada coisa que se fala ou escreve, e não se puder definir cada uma por si mesma, e depois de definida, dividi-la em espécies até atingir o indivisível, enquanto não se conhecer a natureza da alma e puder determinar que espécie de discurso convém a cada natureza, adornando-os de acordo com esse critério, para oferecer a uma alma complexa discursos também complexos e de variadas harmonias, e para almas simples, discursos também simples, não se ficará em condições de manejar a arte da oratória com perfeição exigida pela natureza desse gênero de composição, não só para ensinar como para convencer, conforme demonstrou na nossa argumentação anterior. Em síntese, a retórica filosófica. Eu preciso conhecer a natureza do objeto que eu vou tratar. E conhecer a natureza, conhecer a essência. Eu vou tratar do justo. Eu preciso conhecer o que é o justo, a essência do justo. Não é o justo que me agrada, não é o justo que me convém, não é um justo que convém a ideologias ou a pessoas ou a religiões. Eu tenho que conhecer a essência do justo. Eu, como filósofo, eu tenho que buscar a essência do que é justiça. Se eu for dissertar sobre a justiça, se eu for dissertar sobre o direito, se eu for dissertar sobre a amizade,
se eu for dissertar sobre a democracia. Isso é o que vai diferenciar uma retórica filosófica. Porque o filósofo, ele está interessado em extrair algo de essência, e o que é de essência não morre. O que de essência é eterno, o que é essência é clássico. Então existe esse ideal de busca de conhecer a natureza das coisas. Conhecer a natureza das coisas e dizer a verdade sobre elas. Conhecer a si mesmo, a sua alma, conhecer a alma do outro. Porque eu não posso adaptar um discurso se eu não conhecer a alma do Jesus, a alma do Elias, a alma do Alisson, do Tênis. Eu não tenho como, mesmo conhecendo a natureza das coisas, adaptar o meu discurso àquela alma. Porque se a alma da Scheller é complexa, eu preciso oferecer discursos complexos para atender a alma exigente dela. Se tem uma alma mais simplória, eu preciso adaptar meu discurso para atender aquela alma mais simples. Então exige-se na retórica filosófica o conhecimento da alma de quem a gente está falando. O que ele gosta, o que ele ama, o que ele tem dentro de si, como é que ele compreende, qual o grau cognitivo dele, como ele que está em relação aos seus sentimentos. Eu preciso adaptar isso àquela pessoa. Então, conhecimento da natureza das coisas, dizer a verdade sobre a natureza das coisas, porque às vezes a pessoa conhece a natureza das coisas, mas não diz a verdade sobre a natureza das coisas. Então é conhecer a natureza das coisas, dizer a verdade sobre a natureza das coisas, conhecer a alma de quem vai receber aquela mensagem e adaptar essa mensagem à alma de cada pessoa. Essa é a essência da retórica filosófica, incluindo o Kairos, que também já era trabalhado pelos sofistas. Além de eu saber de tudo isso, resumindo, a natureza, a verdade, a complexidade das almas, a adaptabilidade dos discursos, eu preciso considerar o momento certo do diálogo com aquela alma. E essa retórica filosófica, ela é uma retórica que se dá por meio do diálogo. Ela assim não é retórica assim para a multidão. É muito difícil querer filosofar no meio da multidão. A retórica filosófica, ela se dá com um grupo de amigos, como aqui, amigos da sabedoria, amigos filósofos, pessoas que estão interessadas, que vêm para cá. Então, em grupos pequenos, em grupos que se interessam pela filosofia, em grupos que se interessam pelo saber, em grupos que se interessam por iluminar sua alma, em grupos que se interessam por evoluir espiritualmente. É assim que a retórica filosófica ela se aplica a individualmente e a grupos reduzidos de pessoas que despertam para buscar uma sabedoria. Uma sabedoria. Então, Sócrates vai dizer para Fedro, então, Fedro, sem filosofia... É aí que entra a busca do ontológico? É a busca do ontológico, porque a busca da essência é sempre a busca do ontológico, do ser, da realidade das coisas. É isso que vai diferenciar a sofística. A sofística não estava interessada nessa busca da essência. Os sofistas não se interessavam nisso. Os sofistas estavam interessados naquilo que era plausível, razoável, aceitável, que poderia convencer. Eles nem mesmo acreditavam que esse negócio de essência era capaz de ser atingida, se existia esse negócio de essência. Então eles já diziam, isso aí eu não vou debater nisso aí. É o nascimento da ontologia, então dá-se mais ou menos nesse âmbito aí, né? Nesse contexto. Sim, ontologia. Quem é o outro, a natureza das coisas, o ser das coisas. Então é a ontologia, ou o outro nome que ganha, metafísica, de Platão. Metafísica de Platão, tem a metafísica de Aristóteles. O que é a metafísica? É a busca exatamente pela a essência de todos os seres. Não só seres materiais, mas seres intelectuais, seres espirituais, virtudes, etc. A essência de tudo isso que são seres. Então os sofistas diziam, Protágoras já dizia assim, olha, quanto aos deuses, eu não sei nem se existem e nem se não existem. Qual a natureza deles? A vida é muito curta para saber sobre isso.
E o tema é muito obscuro, então eu não vou me dedicar a um tema que eu não vou chegar à conclusão. Eu prefiro me dedicar à polis. Eu prefiro me dedicar a educar os jovens, a administrar a sua vida, a administrar a sua casa, a administrar a sua cidade, a se expressar bem, a viver feliz no meio da comunidade. Para que eu vou perder meu tempo, segundo Protágoras, indagando a essência e a natureza de coisas que eu não sei nem se existem e não existem? Por isso que ele é considerado um agnóstico. Para muitos ele era considerado um ateu, né? O Protágoras. Mas ele não está dizendo que não acredita, não. Ele apenas está se colocando diante de uma agnosia. Não tem como conhecer isso. E até hoje nós estamos pelejando mesmo para conhecer quem é esse Deus, qual é a essência, a natureza. Às vezes duvidamos, às vezes acreditamos, às vezes não acreditamos. Às vezes nossa fé é muito maior do que a razão em relação a isso aí. Então é um tema realmente bom e que exige de alguma maneira muita fé a respeito disso aí. Muita indagação racional, mas também muita fé. Quando a pessoa vai só pela fé, ele já saiu do campo da filosofia, ele está lá no campo da religião. Quando ele começa a colocar doses de razão dentro dessas indagações, aí ele começa a adentrar no campo da filosofia e até um certo ponto ser capaz de dosar razão e fé. Por isso Santo Agostinho dizia, ele fazia o jogo de palavras, né? Eu creio para entender e eu entendo para crer. Ou seja, tem coisas que a gente parte da fé, eu creio, para poder entender. Mas tem coisas que a gente tem que partir da razão, eu entendo para poder crer. São perspectivas diferentes. Aí a Santo Agostinho vai ser um desses que uniu fé e razão, que é um debate que vai se estender por toda a Idade Média, a busca de conciliar uma fé. Kardec já falava isso, uma fé raciocinada, uma fé iluminada pela ciência, que não nega a ciência, que não nega o saber, que não nega a universidade, que não nega a cultura. É uma fé raciocinada. A fé não pode ter medo dessas coisas, porque se tiver é uma fé fraca. A fé, ela encara, a Kardec até dizia, a fé encara a razão de frente a frente. Ela não se esconde, não. Ela não se esconde com medo do cientista, de uma nova descoberta, de uma coisa que para ele era um negócio muito misterioso, a ciência foi desvendando tantas coisas para nós, eram coisas assim muito religiosas, muito metafísicas, a ciência foi lá e explicou o motivo de cada coisa. Né? Mas isso não... Quem tem uma alma religiosa, quem tem uma alma metafísica, a ciência pode explicar tintim por tintim o que é essa flor. Mas um filósofo, ele vai olhar para ela sempre com espanto. Como é que existe uma flor dessa? Como é que a gente anda? Como é que a gente inspira? Como é que a gente veio parar aqui? Como é que existe noite e dia? Por mais que a ciência explique, ele tem um olhar de espanto quando ele se conscientiva dos mistérios do que é a vida. Falar, ver, olhar, se comunicar, estar aqui presente. Ele se encanta com tudo isso. Pô, mãos mexendo, parece coisa de doido, né? Mas ele vai se encantando com essas mínimas coisas. Ele saiu do automatismo e vê o mistério que é tudo isso aqui. Parece que nós estamos dentro de um mistério que nós perdemos esse mistério pelo automatismo. Que se a gente for parar para ver mesmo, a gente vai ver muita coisa misteriosa na nossa própria existência. Daí porque Aristóteles vai dizer que a filosofia começa pelo espanto. Estou espantado como é que um rio corre. É um olhar de criança. É uma renovação do olhar de uma criança, agora com a razão em perspectiva. Por que o mar é desse tamanho? E a Terra girando, e essas estrelas? Ele não vai querer só busca de respostas científicas. Ele está querendo uma ontologia. Aquela alma está com sede. Aquela alma está querendo beber a ontologia. Está querendo beber a metafísica. Aquela alma anseia por mergulhar na essência do mundo. Já é uma alma metafísica. O Sully Prudhomme falava: a beleza falaz que da vida irradia. A palavra falaz significa mentira. A beleza mentirosa que é a vida e a natureza. Sim. Sempre se encanta, né, pela natureza. Então Sócrates vai dizer, sem conhecimento da filosofia,
não podemos falar com profundidade a respeito de nada. É como se a filosofia embelezasse tudo que a gente fala. Uma pessoa com um perfil mais filosófico, ele começa a falar com mais profundidade sobre tudo. Para as pessoas entenderem também, porque é uma alma que está mergulhando na busca de respostas mais profundas. Uma alma filosófica implica profundidade. Então ele vai falar mais bonito sobre a lei, ele vai falar mais bonito sobre o direito, ele vai falar mais bonito e com mais consistência sobre a política. Não sei se ele vai ter tanto voto, mas ele vai, pelo menos falar mais bonito, ele vai. Então, quer dizer, o filósofo, ele torna as coisas mais... O Mário Ferreira dos Santos, ele dizia, com retórica, com filosofia, tudo fica mais bonito. Tudo que tem um toque da filosofia, até numa arte, até numa pintura, até num design, o Tennyson é um designer, tudo vai ficar mais bonito, mais belo, mais profundo. A arte de advogar, a arte de administrar, com a presença da filosofia no espírito daquela pessoa, né? A dialética, então, eu acho bonito quando Sócrates diz assim, Lises, tu é apaixonado pela retórica, mas eu vou te dizer pelo que eu sou apaixonado. Ele vai dizer, eis aqui, Fedro, ao que me declaro apaixonado. Esse processo de divisões e aproximações. Com isso aprendo a falar e a pensar. E se encontro alguém que se me afigura com a aptidão de dirigir a vista para a unidade e a multiplicidade naturais, sigo-lhe o rastro como se fosse um Deus. Quem for capaz de semelhante coisa, só Deus sabe se estou ou não com razão, mas até ao presente, dou-lhe o nome de dialético. Quer dizer, não fazia diferença. A dialética traz para o uno, traz para a essência. A retórica, ele dizia, com um punho da mão fechada, dialética. Mão estendida, retórica. A retórica, ela se amplia. A retórica, ela se espatifa. A retórica, ela se mergulha na multiplicidade, na diversidade. Mas o dialético é capaz de trazer a multiplicidade, a diversidade, a pluralidade para o uno. Por isso que o dialético, ele vê, o Platão vai dizer, o todo de todas as coisas. Às vezes, ô Jorge, tem uma pessoa que pensa assim, o outro pensa ali, o cara pensa que aquilo ali não tem conexão, não tem unidade, não tem relação alguma. Às vezes é pela visão limitada dele. Se ele for um dialético, se ele for capaz de ver o todo de todas as coisas, ele vai ser capaz também de trazer a multiplicidade para o seu caminho de volta para a unidade. E ele também vai ter a habilidade de trazer a unidade e espatifá-la para a multiplicidade do mundo. Isso é o dialético. Ele traz para o uno e ele joga o uno para a multiplicidade. Aí o uno e o múltiplo em Platão. A retórica sofística, ela é a retórica do múltiplo. Ela é a retórica da pluralidade. Ela é a retórica da democracia. Ela é a retórica da vida civil. Já a retórica platônica, ela já traz para o uno, para a essência, para o indivíduo, para o eu, para o mergulho de si, para a conexão com o divino. Veja só a diferença das duas retóricas, né? Sócrates nunca foi político, Sócrates sempre foi um professor de filosofia para as pessoas. Sim, Denis? Então, Sócrates era apaixonado por quem conduz ele ao uno? Ele é apaixonado pela mente que é capaz de ver a unidade na multiplicidade e a multiplicidade na unidade. É o dialético que vê o todo de todas as coisas. Ele considera, segundo ele, se ele encontrar um homem, ele diz assim, se eu encontrar um homem tal, eu sigo-lhe o rastro como se fosse um Deus. Por quê? É só praticamente Deus que tem essa visão do todo. Tanto que o nome filósofo, ele substitui o nome sábio. Sábio não. Pitágoras já dizia, sábio é só Deus. Sócrates também vai dizer isso. É o filósofo, é o que ama o saber. Não é um sábio. O filósofo, ele já é uma forma da pessoa não se declarar um sábio, porque sábio só é Deus. A gente pode dizer que uma pessoa é sábia, a gente pode dizer que é um sábio, em determinado sentido, mas se a gente for ver a essência de tudo,
sábio mesmo só é Deus. Porque nenhum homem sabe de todas as coisas. Nenhum homem vê o todo de todas as coisas. Ele pode ter uma profundidade de visão, ele pode ter uma profundidade até de entendimento, mas sábio mesmo é só o superior. Sábio mesmo é só Deus. Sábio mesmo é só aquele que tem a visão do todo. É isso, Anderson. E dentro dessa visão, isso que a gente chama de mundo inteligível, não seria melhor que a gente chamasse de mundo ininteligível? Porque tu já pensou do jeito que o mundo está hoje, se as pessoas tivessem uma definição de Deus, ele no mínimo seria o quê? Um covarde, um míssil, o que seria? Tem uma água com gás lá dentro da geladeirinha, bota aqui dentro para mim, por favor. Está congelando lá atrás, tá? Ou seja, seria um ser cada vez menos existente. Se naquela época ele era sumido, imagine agora onde ele está, né? Quando Platão fala do mundo inteligível, na verdade ele está definindo Deus como uma inteligência. Como uma inteligência, né? Não como uma pessoa, não como um velhinho de barba. Ininteligível, né? É ininteligível de alguma maneira. De todas as maneiras, né? De todas as maneiras, que eu não posso dizer para o senhor que eu conheço Deus. Embora eu busque, eu não posso dizer que meu Deus é isso, porque eu não sei. Mas o que ele está querendo colocar é que tem coisas que a inteligência não dá conta, não é isso? É ininteligível. Não é possível de Não é possível de saber, né? Mas isso aí... Certo, mas é ininteligível para a inteligência humana. Quando essa inteligência ela se amplia, quando essa inteligência se conecta com o intelecto do divino, ela passa a ser um mundo inteligível. Porque ele cresce na capacidade de conhecer o inteligível. A maior capacidade, depois de Cristo, quando renasce o neopitagorismo, quando renasce o neoplatonismo, eles vão chamar a última capacidade do intelecto de flor do intelecto. Simplesmente esse nome. Qual a maior capacidade do intelecto? É a flor do intelecto. É quando o intelecto do homem racional vai crescendo, evoluindo, se empoderando, se ampliando a tal ponto que esse intelecto nosso, humano, ele, como uma flor, desabrocha em conexão com o intelecto divino. Eles chamavam isso de apis mentis. Apis mentis. O ápice da mente. O ápice do intelecto. Então daí porque quando o homem chega nessa graduação racional, é que ele pode conhecer Deus para os gregos, para os neopitagóricos, para os neoplatônicos, pela racionalidade, pela razão. Então essa história de dizer que só se conhece pela fé, que a razão humana não é capaz, para os pitagóricos, neoplatônicos, neopitagóricos, não. A razão é o que há de mais divino no homem. Se ela é refinada, aperfeiçoada, trabalhada, ela é capaz de conectar o homem à grande razão universal, ao grande nous, à grande mente do divino. Mas dentro dessa visão aí tem uma questão bem interessante, né? Que é umas coisas assim que eu fico todo arrepiado quando eu vejo isso. Tomando assim algumas pessoas da nossa sociedade que nós vemos, o tanto que luta para construir um pouquinho, né? Tanto que lê, tanto que batalha e tal. E aí existe uma determinada concepção acolá que a pessoa, igual encher uma garrafa assim, a pessoa pega, bota a mão na cabeça e tal, e pronto, aí já bate. Aí o cara é transformado, aí já é um sábio, aí já... Não é realmente a verdadeira conversão, né? É mais uma conversão simbólica, ou às vezes uma conversão muito enfeitada aí, pouco tempo o cara tá torto de novo. Não houve uma conversão como a de Santo Agostinho, meu. Ontem eu fui para a missa de Santo Agostinho, para a celebração eucarística, em honra a Santo Agostinho aqui na Comunidade de Cristo Salvador. Uma missa linda, bonita. Podemos dizer que ali vivia os dois lados, né? Eu fui para a missa de Santo Agostinho, uma coisa linda. Onde se falava da vida de Santo Agostinho, da vida devassa que ele tinha. Tudo que não presta de hoje em dia, tinha muita coisa naquela época também. Todo tempo tem as coisas que não prestam daquele tempo. Se hoje tem as coisas que não prestam mesmo desse tempo, naquela época também tinha as coisas que não prestavam mesmo daquele tempo. E ele provou. Ele achava a Bíblia um negócio muito chato, ele preferia ler os gregos, romanos. A Bíblia era um negócio muito maçante para ele.
Ele era pagão, professor de retórica, teve uma mulher, teve um filho, vivia na devassidão, a Santa Mônica lá, a Mônica, a mãe dele, rezando a vida toda para ele se converter. Aos 33 anos, ele entra numa igreja, vê uma pregação de Santo Ambrósio e se converte ao cristianismo. Aí traz para nós as confissões, a doutrina cristã, as coisas maravilhosas que Santo Agostinho falou como um doutor da igreja, como um pastor de Deus, como um pastor de Jesus. A potência que é um Santo Agostinho, entre os quatro maiores da igreja, os padres latinos da igreja, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório Magno e São Jerônimo. São os grandes, os 4 primeiros doutores da igreja. O perfil de intelectualidade e de inteligência, que foi um gênio da igreja católica e foi um gênio da filosofia. Hoje o nosso Papa é um Papa agostiniano, o Papa é da ordem dos agostinianos. Em 2019 eu fui em Pauini, e lá andando pela praça da cidade, quando eu olhei Santo Agostinho, padroeiro de Pauini, uma cidade aqui do Amazonas. Sou Carlos, seja bem-vindo. Geralmente em todas as cidades, quem são os padroeiros? São José, Santo Antônio, São Francisco, Maria. É muito difícil você encontrar uma cidade, aqui, professor, que o padroeiro seja Santo Agostinho. Aí eu tirei uma foto, registrei, achei muito interessante, porque Santo Agostinho, ele já me acompanha há muito tempo, de leituras assim, minha mesmo. Quando eu comecei a namorar com a Neidiane, minha esposa, o primeiro livro que eu dei para ela foi Vita Brevis. Depois que quem tiver acesso a esse livro, é o lamento da mulher de Santo Agostinho para ele. Diz que é verdade, outros dizem que já foi uma produção posterior, mas ela lamentando porque ele largou ela, porque que ele não cuidou do filho. Rapaz, é um negócio assim, mais romântico, muito bonito, muito, né? Porque parece que ela deixa ele seguir o caminho de conversão dele. Então, é uma conversão real, meu amigo. Não é uma conversão que o cara mergulha aqui, é um novo homem. É transformado, pode ter um milagre aqui e acolá? Tem. Mas geralmente uma conversão de um espírito não acontece assim, não. E conversão não é uma palavra também religiosa, não. Conversão é uma palavra lá da Grécia. Que a pessoa, às vezes, tinha a mesma vida devassa e quando ele despertava para a filosofia, ele se convertia à vida filosófica. Quantas pessoas na Grécia viviam em devassidão, conheceram Platão, conheceram Sócrates, conheceram Aristóteles e fizeram uma conversão da vida devassa para a vida filosófica, para a vida de virtude, para a vida de ética, para a vida de estudo, para a vida de crescimento intelectual. Depois, essa palavra também se aproveita para conversão religiosa. Tá? Então tem muito, por exemplo, tem histórias de pessoas que, bêbadas pelas ruas de Atenas, de repente se deparava com a academia de Platão, entrava lá dentro, ouvia o Platão falando, e aquilo tocava profundamente a alma daquele cidadão, ele se convertia e se tornava um seguidor desses grandes filósofos, desses grandes mestres da Grécia. Vamos já concluindo, vamos para o ponto 5, que eu trouxe, depois de a gente ter falado do Fedro, do diálogo Fedro, eu quero trazer aqui um exemplo do que eu considero de retórica filosófica maior na história da humanidade, que foi a defesa que Sócrates fez de si mesmo. As pessoas dizem, mas que defesa foi essa que ele foi condenado? Sócrates não fez uma defesa jurídica. A primeira coisa, a gente precisa ter chaves para entender a apologia de Sócrates. A gente precisa ter chaves para entender. Primeira coisa, Sócrates não fez uma defesa judiciária. Se ele tivesse interesse em fazer uma defesa judiciária, ele teria aceito a defesa que Lises propôs para ele. E seria absolvido, porque Lises saberia tocar na sensibilidade dos ouvidos dos jurados atenienses. Só que Lises, quando apresentou a defesa para Sócrates, Sócrates pedia perdão, Sócrates se retratava, Sócrates fazia um bocado de coisa que numa defesa criminal tem que fazer.
Esse homem é um pobre coitado, senhor jurado. Está arrependido do que fez. Vamos dar uma chance para esse homem. Será que foi ele mesmo? Só que não, isso aí não é comigo, não. Então essas mesmas coisas que a gente faz numa defesa criminal, Lises não tinha nem para onde. Sócrates estava absolvido. Só que ele ia sair do julgamento desse tamanho para se livrar de uma pena, para se livrar de uma cadeia, para se livrar de uma prisão. E isso não era coisa para a alma de Sócrates. A alma de Sócrates estava na hierarquia das almas, estava no topo da hierarquia das almas. Não tem como se esperar de uma alma da estatura de Sócrates que se submeta aos jurados para ter uma absolvição, para bajular os julgadores. Eu não vou mais falar de filosofia, eu vou me calar, eu não vou mais ler, eu não vou mais fazer isso, desculpa, eu vou me recolher. Uma alma da estatura de Sócrates fazer um negócio desse. Então, a primeira coisa, nós não podemos ler a apologia de Sócrates como uma defesa judiciária. Ela foi em determinado momento porque foi no julgamento. Mas nós temos que ler a defesa de Sócrates como uma retórica filosófica. Ele fez uma defesa da sua filosofia. Ele fez uma defesa do ser filósofo. Ele fez uma defesa desse saber. E ele vai deixar muito claro isso. Ele vai dizer: muitos de vocês esperariam que eu trouxesse minha mulher para chorar aqui no tribunal. Ele disse textualmente isso lá, como os outros oradores faziam. Levava a mulher para chorar, o filho para chorar, papai, papai, aquela coisa toda, para comover os jurados. Eu disse: eu não vou fazer isso. Vocês queriam que eu trouxesse aqui pessoas para estar chorando, para estar lacrimando. Os senhores queriam que eu chorasse, os senhores que eu pedisse perdão. E eu não vou fazer isso, porque isso não é dentro do meu perfil, porque eu não cometi crime algum. Vocês estão me acusando de ser ateu. Não existe uma pessoa mais religiosa do que eu nessa Atenas. Como é que vocês estão me acusando de ser ateu? Um homem que buscava Deus, um homem que buscava o conhecimento de si mesmo, um homem que tinha respeito e reverência pelos deuses. Mas você foi acusado de trazer outros tipos de deuses para ser adorado em Atenas. Quais? Quais que não são nossos? Quais deuses que eu trouxe para ser adorado diferente daqui de Atenas? Você corrompe a juventude. Traz a juventude que eu corrompi. Quais foram os jovens que eu corrompi? Escute o filho do fulano, o filho do Beltrano, o filho do Cicrano, o filho da vizinha ali, o filho aqui da rua de baixo. Todos foram meus alunos. Pergunte os pais deles, pergunte eles se meus ensinamentos o corromperam ou o tornaram pessoas melhores. Eu estou sendo acusado porque a minha forma de filosofar atingiu os interesses de pessoas que se consideravam sábios, que ao ser interrogados por mim, foram revelados a sua verdadeira ignorância, achando que são sábios. Eu fui considerado, pelo oráculo de Delfos, o homem mais sábio da Grécia. Mas não é porque eu sei, depois eu percebi porque que ele disse que eu era o homem mais sábio, Sócrates dizendo para os jurados. É porque enquanto muitos acham que sabem sem saber, eu não sei e tenho consciência da minha ignorância. Por isso que eu sou um sábio. E vivo a conclamar a todos, quem quer que seja, a poder trabalhar o seu eu, a se melhorar as suas virtudes. Aí eu trouxe aqui um excerto do julgamento. Vejam só, essa parte do discurso que Sócrates diz para os jurados. Veja se isso não é a força de uma retórica filosófica. Apologia de Sócrates, defesa jurídica ou filosófica, aí embaixo. Se os senhores, como já disse, me deixarem ir sobre esta condição de não mais praticar a filosofia, eu vos responderia que vos respeito, atenienses, e vos quero bem, mas que mesmo assim iria antes obedecer a Deus do que a vós. E enquanto tiver fôlego de vida e forças, não cessarei de me envolver com a filosofia e de vos estimular e alertar. E como tenho feito até agora, direi a quem quer que seja: caro amigo, você é um cidadão de Atenas, a cidade mais famosa. E conhecida. A cidade mais famosa e conhecida, tanto pela cultura quanto pela sua força. Você não tem vergonha de se esforçar
para ganhar o máximo possível de dinheiro, glória e honra, mas de não se preocupar nem de se importar com a ética, com a verdade e para melhorar a sua alma? Você não se envergonha? E se alguém dos senhores contestar isso e por sinal disser que se importa, eu não deixarei ele ir sem antes lhe questionar, analisar e lhe provar o contrário. E se me ficar claro que a verdade não está com ele, enquanto afirmar está, eu o culparei por estar invertendo valores, fazendo de coisas de alto valor coisas insignificantes e de colocar coisas de menor valor como se fossem as mais importantes. Isto farei com jovens e adultos, seja lá quem for que eu encontrar, tanto estrangeiro quanto cidadão, e de preferência com os cidadãos cuja descendência está mais próximo da minha, assim como os senhores. Porque essa tarefa é uma ordem de Deus, os senhores sabem. Eu estou convencido de que os senhores ainda não encontraram na cidade um ato mais digno do que o meu serviço a Deus. Pois enquanto ando por aí, não faço outra coisa do que entre vós tentar convencer jovens e idosos a não estarem preocupados mais com as riquezas ou com o corpo do que a alma, a fim de ela ser a melhor possível. Eu sempre digo, não é a virtude que vem das riquezas, mas as riquezas que vêm da virtude e todas as outras coisas boas para a vida das pessoas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Bem, se por dizer essas coisas corrompa a juventude, então isso é uma acusação vergonhosa. E se alguém disser que eu ensino outras coisas do que essas, ele fala falsidades. É uma defesa, sabe o quê? De homem que tem testosterona, meu. Testosterona na sua dignidade, na sua alma. Não é o cara que pega a testosterona e aplica aqui no braço e acha que é homem, não. Testosterona na sua dignidade. O cara não se amedrontar por causa de uma punição, de uma cadeia, de uma morte. O cara reafirmar os seus valores. O cara ter condições de ser um homem de verdade. Quantas pessoas a gente vê na sociedade, a maioria sem... Muitos procuram testosterona para injetar em si, mas será que fica a grande pergunta, será que essa pessoa tem testosterona na sua alma? Na sua dignidade, para reafirmar valores, para reafirmar o que acredita, sem medo de punição, de cadeia, de morte, sem medo de veneno, como um Sócrates, sem medo de uma cruz, como Cristo, sem medo de ser executado dentro da cadeia, como Boécio, sem medo de ser queimado na fogueira, como o Giordano Bruno. Esses são os exemplos maiores de homens com testosterona na sua alma e na sua dignidade. São coisas que a gente precisa meditar e Sócrates tinha consciência do que ele estava falando. É muito fácil ser um machão contra as mulheres, é muito fácil ser uma autoridade contra os fracos, contra os pobres, contra os oprimidos, contra os desprotegidos. É muito fácil ser valente, é muito fácil ter autoridade, é muito fácil abusar da sua autoridade. Eu quero ver o cara diante de situações como essa, como um Sócrates, um Boécio, um Cristo ou um Giordano Bruno, como eu falei, sustentar aquilo que eles acreditam. Sustentar o seu próprio pensamento. Fica a reflexão. De que homens nós estamos seguindo? De que homens nós queremos ser? Covardes? Diante da morte? Então Sócrates traz essa grande lição. Eu sempre digo, é uma pergunta que reputo pertinente. Quanta testosterona eu tenho? Eu tenho medo? Sou um cara medroso? Tudo eu estou com medo do que as pessoas vão dizer? Com medo do que vão fazer comigo? Com medo disso, com medo daquilo? Não, nós temos que encontrar essa força interior dentro de nós e fazer afirmar nossa vida, nossos valores na família, na profissão. A gente crescer de forma espiritual, intelectual, moral, para a gente sustentar as nossas posições e não agir como homens e mulheres covardes diante de situações de injustiça. Diante de situações de injustiça. Então, essa é a grandiosidade desse diálogo, desses ensinamentos. Ler Platão sempre é um remédio muito importante para a alma. Platão ele vai ser assimilado pela Igreja Católica. Santo Agostinho vai ser um platônico.
ele vai usar as ferramentas e as categorias da filosofia para explicar o próprio cristianismo, para explicar a Bíblia, e ler um diálogo de Platão. Ler filosofia clássica sempre é um investimento que nós fazemos na nossa própria consciência, na nossa própria intelectualidade. Se apaixonar por essa cultura grega, se apaixonar por essa filosofia clássica, algo tão atual, algo tão valioso como é a cultura grega. E nesse diálogo, já para concluir, Sócrates traz o chamado mito da escrita. Um sábio egípcio chamado Tote, ele descobre a escrita e vai até um rei e diz que ele fez essa grande descoberta que é muito bom para a memória, porque nada agora ia se perder, já que ele tinha inventado como registrar a escrita no papel. E o rei vai se opor, olha, nem sempre aquele que inventa uma coisa é o que mais sabe da utilidade deles. A escrita, por exemplo, em vez de potencializar a memória, vai enfraquecer a memória. Porque agora todo mundo vai querer colocar as coisas no papel, não vão mais se investir na sua oralidade e vai se perder muito aquela tradição oral que se passava de mestre para discípulo. Então ali já era uma crítica a respeito do papel da escrita na história do pensamento. Claro que essa crítica, ela procede de alguma maneira, mas quem seríamos nós se, em relação aos estudiosos, se nós não tivéssemos esses pensamentos registrados na escrita? Como é que nós poderíamos saber que isso tudo tinha acontecido na Grécia? Como é que isso tudo tinha acontecido na filosofia? É tanto que Platão ele tinha aulas mais orais e tinha aulas que ele mais públicas, tanto Aristóteles como Platão. E resolveu investir na escrita, os seus diálogos de Platão, os textos de Aristóteles também. Então hoje há uma reflexão muito, muito grande a respeito dessa escrita, que vai depois vir até para os nossos dias. Por exemplo, dentro dessa escrita a gente pode colocar muita coisa. As tecnologias estão dentro dessa escrita. Antigamente a gente sabia o nome de telefone das pessoas de cabeça. Fulano, qual é o nome do fulano? Aí dizia de cabeça. Não sei se vocês pegaram essa época. Eu peguei essa época aí. Carlos também, Jorge, o Dênio, o Macedo. Era de cabeça, meu amigo. Agora a gente às vezes não sabe nem o telefone da gente. Tem que estar lá, se ele não colocar como uma chave Pix, ele não sabe qual é o telefone dele, não. Mesmo que tinha prática, perdeu. Perdeu. Ou seja, agora tudo é escrito, tudo está lá, tudo está registrado, tudo está... E às vezes se perde a tudo também. Se perde a tudo aquilo que a gente registra, às vezes se perde. As IA da vida, né? As IA da vida. Então, isso é como a escrita lá no início. Tem uma faca de dois gumes aí. Ela pode emburrecer. Ela pode tornar o cérebro totalmente inútil. Aquele cérebro ali simplesmente é algo automático. O cara não pensa mais, o cara não reflete mais, o cara sempre usa ali a escrita do ChatGPT, da IA, e quando ele se vicia naquilo, meu amigo, ele não quer fazer mais um parágrafo sem consultar a IA. Eu estou me vigiando para isso. Eu escrevo meus textos aqui, né, em todos esses textos aí que eu escrevo, todos, eu garanto para vocês, é eu que escrevo. Eu não peço para a IA escrever, não. Agora, eu vou lá na IA, boto o meu texto lá e digo, eu não quero que você mexa no estilo, eu não quero que você acrescente nada, eu só quero que você corrija gramaticalmente meu texto. Aí ele apresenta praticamente o mesmo texto que eu escrevi. Vem quando tem um errinho ou outro, às vezes ele conserta coisa que eu não aceito, vou deixar dessa mesma maneira, porque se eu posso aqui, ó, me resuma o Fedro para mim. Aí fazer aqui meu roteiro já com uma IA aqui. A IA fez todo o roteiro. Aqui não tem uma IA em funcionamento aqui nesse meu roteiro. É escrito mesmo direitinho, fazendo, trabalhando, registrando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a IA. Saber usar é uma ferramenta. Eu não sou um cara assim, daqueles que tinham na Revolução Industrial, né, que era contra as máquinas, tinha até um nome especial que eu estou esquecendo agora, que destruiu todo tipo de tecnologia. Não, nós temos que estar sempre aderindo aos novos tempos em relação à tecnologia.
Mais avançado do que os gregos na tecnologia nós estamos. Agora, na racionalidade, no pensamento, aí eu não tenho condições de dizer que nós estamos, porque o que é que nós estamos vendo aí na sociedade? O que é que nós estamos vendo no mundo? Eu não tenho condições de dizer que nós éramos melhores que os gregos. Olha que o tempo que nós já estamos aí, meus amigos. A realidade da nossa sociedade. Então, chegamos à conclusão do nosso simpósio de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para mim é sempre uma alegria tê-los aqui, a presença de vocês. Eu gosto de fazer o simpósio com a presença das pessoas. Poderia fazer tipo um podcast, sem ninguém. Poderia levar isso adiante mesmo, depois divulgar. Mas eu acho que a presença de pessoas que vêm acompanhando essa escola desde muito tempo, que hoje estão retornando aqui. O Jorge fazia tempo que não vinha, o Têniso também. Mas as pessoas que nos acompanham, contribuem e prestigiam esse trabalho. Eu acho que concluir esse simpósio, eu não poderia concluir de outra maneira a não ser com a oração do sábio. Quando se conclui o Fedro, quando Sócrates diz todas essas belezas para Fedro, já passa de meio-dia. Isso eles se encontraram de manhã. De manhãzinha já. Deu meio-dia, ele quis ir embora, o Daimon disse que não, que fizesse a retratação, que tinha pecado contra o deus Eros. Ele também faz seu discurso, isso aqui é depois do almoço, talvez 1, 2 horas da tarde. Aí Sócrates diz que está na hora de ir embora. Fedro, está na hora de ir embora, mas não sem antes fazer uma oração. E essa oração ela ficou famosíssima. É uma oração muito profunda que ficou conhecida como oração do sábio. Vejam cada palavra do que essa oração diz, a profundidade que é essa oração. Então ele diz assim: não ficará melhor primeiro fazermos uma oração para depois partirmos? Sócrates diz. Fedro responde: por que não? Aí Sócrates inicia: querido Pan, e vós todas, divindades locais, dai-me alcançar a beleza interna, e que tudo que eu tenho no exterior fique em consonância com o que eu trago dentro de mim. Que o sábio me pareça sempre rico, e seja todo o meu ouro o que apenas um homem temperante necessite e possa carregar. Devemos pedir mais alguma coisa, amigo Fedro? Penso que fui bastante comedida em minha súplica. Fedro responde: faze os mesmos votos para mim também, Sócrates, pois entre amigos tudo é comum. Sócrates diz: então partamos. E ele sai e cada um segue a sua vida. Então é isso que eu desejo para todos nós também, que a gente possa alcançar uma beleza interna, que ela reflita o nosso externo, no nosso olhar, na nossa voz, na nossa postura, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de se relacionar, que essa beleza interna cresça em nós, se expanda para o nosso exterior e que rico seja o sábio. E que esse sábio só tenha o tanto de riqueza que ele pode carregar como um homem temperante. E ele diz: será que precisa pedir mais alguma coisa? Não. Que minha beleza interior que eu acesse expresse o meu eu exterior, que eu tenha o sábio como o exemplo do homem rico, e que a riqueza que eu preciso seja suficiente e necessária para um homem que seja moderado, temperante e sensato viver. Pois daqui ele não leva nada. Ele precisa fazer um uso comedido, temperante, escorreito das coisas materiais que ele precisa para a sua sobrevivência, sem passar necessidade. É o sábio temperante. A oração do sábio, eu desejo isso para mim e desejo isso também para todos vocês. Muito obrigado, meus amigos.